Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de dezembro de 2019, uma segunda-feira, e estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 5071. Ele contém 6 páginas, 50 logias e 12 máximos. O título é Autoconfiança Genopensênica Evolutiva, da especialidade em Natologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa estreante, a professora Caroline Bicalho. A professora Caroline, ela é brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é estudante de medicina, mas também já é graduada em arte e educação. E ela é voluntária da Conscienciologia desde 2017. Vamos então à definição do verbete. A autoconfiança genopensênica evolutiva é a condição de segurança e convicção íntima da consim, homem ou mulher, em aplicar a ideia inata, a retroinformação do período intermissivo armazenada na holomemória, em prol da consecução da proex pessoal e grupal. Agora, na seção Pensenologia, nós chamamos atenção para a autoconfiança genopensênica evolutiva, o holopensene pessoal intermissivo, o holopensene pessoal da autorresponsabilidade proexológica, os genopensenes da justiça, a prova dos genopensenes por meio das precocidades infantis, o desassombro frente ao retromaterpensene inovador e a bússola genopensênica. Já na fatologia, destacamos o reconhecimento pela consciência lúcida de ter concluído o curso intermissivo, a autocrítica frente aos antolhos sociais, a fidúcia frente aos princípios inatos, o autoposicionamento frente ao reconstructo intermissivista, a coexistência desvinculada, coedes, proporcionando o neoconvívio edificante perante as diferenças, o posicionamento frente aos pedágios pró-evolutivos, os solilóquios fornecedores da autoconfiança e o autorado conscienciológico. Por sua vez, na parafatologia, chamamos atenção para a agudização do autoparapsiquismo, os extrapolacionismos apontando a próxima etapa evolutiva a ser alcançada, a autoconfiança gerada pela heteroconfiança amparadora, o irrompimento do paracérebro reconectando a consciência criança às raízes intermissivas, a reconexão com as centrais extrafísicas, a superdotação autoparapsíquica, a valorização dos achados multidimensionais evolutivos, a rememoração do acesso intermissivo às parapsicotecas, as paramizades raríssimas, as alianças multidimensionais. Agora, na divisão argumentologia, nós chamamos atenção para quem quer aprofundar aqui os estudos desse verbete, a seção tipologia, que traz 11 variáveis seguidas dos tipos de ideias inatas para a consciência intermissivista, homem ou mulher, refletir sobre a condição pessoal teática. Vale a pena conferir esta listagem. Agora, a fim de promover maior nível de associação de ideias, a seção Remissiologia traz uma série de verbetes para que se possa fazer o cotejo deste com esses outros. Dentre eles, nós destacamos a autoconfiança intermissivista, autoconvicção inata, autopensene inato raro, bagagem pré-ressomática, genopensene e neopensene. Agora, esse verbete traz como uma ideia de destaque o conteúdo expresso na frase enfática, que é o seguinte: a autoconfiança genopensênica evolutiva gera autoposicionamento frente aos compromissos proexológicos, trafor essencial para a consciência intermissivista, homem ou mulher, lúcida. Agora, no intuito de promover um nível de maior reflexão, a questionologia faz os seguintes questionamentos.
No teste de autoavaliação pessoal, pela escala de 1 a 5, em qual nível se situa você, leitor ou leitora, quanto à autoconfiança nas ideias inatas evolutivas? Em qual estágio da vida humana começou a identificá-las? Agora, para quem tem o interesse de ampliar os estudos dessa temática, a bibliografia específica traz 5 referências. E para ter uma visão de conjunto de uma forma sintética, a equipe da Enciclosapiens elaborou a mega análise deste verbete a partir dos seguintes tópicos: autobagagem, autocrítica, autoesclarecimento, compromisso, valores, recuperação, aplicação, priorização, curiosidade, proatividade, produtividade, autorresponsabilidade, paralucidopensenidade, paratecnopensenidade, paramnemopensenidade, inatologia, descrenciologia, intermissiologia, evoluciologia e holominemonicologia. Eu quase que não sai. Holominemonicologia. Bom, professora Caroline, parabéns por estar estreando aqui. Obrigada. Esse verbete em alto nível, um grande tema, grande verbete. E como é de praxe, a gente sempre solicita ao verbetógrafo, ou no caso a verbetógrafa, que coloque os motivos ou razões que levaram a escrever o verbete em questão. Você poderia colocar para a gente? Sim. Primeiramente, eu acho, chegando agora à Enciclopédia da Conscienciologia, através do verbete 5071, eu gostaria de agradecer aos verbetógrafos e verbetógrafas que vieram antes de mim. Eu gostaria de agradecer as pessoas que construíram, que fomentaram a estrada que hoje eu posso caminhar e fazer parte dessa obra grupal. Também gostaria de agradecer aos tertulianos presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos, a mediação e a equipe técnica aqui. É fundamental para a apresentação desse verbete. E para eu responder a pergunta do Loche, eu vou ter que compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos inatos, das minhas ideias inatas, e de modo conciso tentar compartilhar com vocês como essas ideias me trouxeram até aqui. Desde criança eu tenho algumas ideias inatas e elas estão aqui diluídas no corpo desse verbete, mas 2 delas eu penso serem importantes compartilhar agora, porque elas vão direcionar um pouco a visão de como essas ideias me trouxeram até aqui. Desde criança eu sempre quis, como profissão, ser médica, e desde criança também eu defendi a ideia da interassistência. Eu não usava essa palavra, mas eu usava outras palavras que definiam essa ideia. E eu fui crescendo com essas ideias e eu diagnostico hoje que alguns fatores foram responsáveis por essas variáveis e que me fizeram depois acabar pensando de um outro jeito, tomando outras decisões, na medida em que, quando chegou mais ou menos a época do vestibular, a época da escolha de carreira, eu optei por fazer algo que me era fácil. Eu sempre fiz como atividade extracurricular, extraclasse, arte. Então, eu me dava bem na aula de canto, eu me dava bem na aula de teatro, e fazia aula de dança e tudo isso. E quando eu fui prestar vestibular, o que vai fazer? O que vai fazer? Resolvi prestar o caminho que me parecia mais fácil. E fui fazer a arte, me formei, e sempre uma sensação interna de não estar fazendo a coisa certa, sabe? Uma sensação de estar indo para o lugar que não era, não que seja uma coisa errada, mas que não era o lugar para mim, não era o que essa consciência precisava para evoluir. E aí eu fui na direção de tudo isso e pensei, não, depois que eu me formar vai dar tudo certo. Eu me formei em São Paulo, comecei a trabalhar, e ainda essa sensação interna que não passava. E num belo dia, eu
considero que nesse dia aconteceu a minha cirurgia de destino, assim, porque num café com um amigo, eu lembro exatamente da cena, eu estava mexendo um café com chantilly, e ele me disse uma frase que mudou tudo. Ele falou assim para mim, Carol, todas as vezes que eu sinto o meu barco à deriva, eu olho para um lado, eu vejo o mar, eu olho para o outro, eu vejo o mar, e eu não sei mais para onde eu estou indo, eu tento me lembrar de onde é que meu barco saiu. E lá, de onde é que ele saiu, para onde é que ele estava indo. E isso mudou tudo para mim, porque no momento em que eu tentei me lembrar de onde é que meu barco saiu, direto ou indiretamente, eu me lembrei do meu curso intermissivo. E na hora em que eu tentei me lembrar para onde é que meu barco estava indo, eu me lembrei das minhas ideias inatas. E isso foi tão forte que nessa época o meu parapsiquismo também abriu bastante, e eu tive que procurar formas de entender o que estava acontecendo, e foi aí que eu encontrei também a conscienciologia. E nesse direcionamento, eu conheci a conscienciologia. 2 anos depois, eu tive que levar a sério essas ideias inatas, e tudo que essa conversa e esse momento de compreensão me trouxe, e eu tive que me posicionar frente a isso. E foi quando eu me posicionei que eu resolvi, de fato, estudar medicina e, de fato, vivenciar a interassistência e confiar em todas essas ideias inatas que eu compartilho aqui. E aí, quando você me pergunta de como surgiu a ideia, né, de escrever esse verbete, o que me fez escrever esse verbete, foi baseado um pouco naquilo que o Steve Jobs, ele tem um discurso que ele fala do connecting the dots. Ele fala que é muito difícil, às vezes, conectar os pontos olhando para frente. A gente precisa olhar para trás e tudo que a gente vivenciou para conseguir conectar os pontos. E quando eu olhei para trás e tudo que eu vivenciei e tudo que me trouxe até aqui, então eu consegui conectar os pontos, e conectando os pontos eu consegui compartilhar essas ideias através desse verbete, para compartilhar com pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação, e para fixar essas ideias, de modo que, numa próxima ressoma, eu talvez consiga acessá-las novamente. Perfeito, muito bom. Vamos então aqui começar com as questões das teletertulianas e teletertulianos, e diretamente a primeira vindo de Chaves, em Portugal. Olha só. Tá? Polinomiologia, página 4, primeira linha. Poderia desenvolver sobre o polinômio genopensene evolutivo, autoconfiança intermissivista, recuperação dos consmagnos, heurística Nelver-Pons? Sim, posso sim. Genopensene evolutivo são essas ideias inatas que você traz com você, e que elas trazem ideias evolutivas, que elas te direcionam para um caminho evolutivo. A autoconfiança intermissiva é a partir do momento em que você reconhece que você fez um curso intermissivo, reconhece que a vida não começou no momento em que você nasceu, né? A sua consciência não começou ali, e no momento em que você admite essa possibilidade, você pode recuperar cons desse momento intermissivo, os cons magnos. E como esses cons magnos estão ligados com a criatividade, com a heurística, é bem possível que você venha materializar Nelver-Pons, que você venha trazer ideias inovadoras, que você venha pensar de modo diferente das pessoas que ali estão. E essa é a ideia, de que a partir do momento em que você se propõe a ter autoconfiança nas coisas em que você mesmo pensava no começo para você, nas coisas que você sempre refletiu e via sentido e significado para aquilo, você vai ter mais possibilidades de criar, você vai ter mais possibilidades de criar Nelver-Pons. E aí a importância da autoconfiança, porque se você vem com Nelver-Pons, com heurística, mas você não confia em nada do que você está pensando, não adianta muito. Então, aí é a importância da autoconfiança. Perfeito. Agora, questões vindas diretamente de Conceição dos Ouros para o Mundo. Olha só. Da nossa teletertuliana, tertuliana padrão, referência.
Pensenologia, página 2, segunda linha. Pode comentar quanto ao holopensene pessoal da autorresponsabilidade proexológica e fazer um link com a fatologia na página 2, quinta linha. Satisfação íntima pela lucidez frente ao processo evolutivo. Então, ela quer que você faça essa conexão aí. Tá. Vou repetir, tá? Holopensene pessoal da autorresponsabilidade proexológica, que está na pensenologia, fazendo um link com a satisfação íntima pela lucidez frente ao processo evolutivo, que está na fatologia. A fatologia, você sabe me dizer que linha? Quinta linha. Quinta linha. Tá bom. Sim. O holopensene pessoal da autorresponsabilidade proexológica, eu me lembro, tem um caso histórico da criação da maratona. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas de um grego que ele tinha que avisar que a guerra tinha acabado. E aquilo mudaria o rumo de várias consciências. E ele fez essa ação, e essa foi a última ação da vida dele. No momento em que ele disse, a guerra acabou, ele também dessomou, morreu. Então, o holopensene pessoal da autorresponsabilidade proexológica, para mim, tem muito a ver com isso, com esse ímpeto interno, com essa força interna de que eu vim para fazer alguma coisa, eu vim para dizer alguma coisa, e como isso vai te mover. Nem que essa seja a tua última ação. Parece um pouco dramático, mas é essa autorresponsabilidade, é a força da responsabilidade para aquilo que você se organizou para fazer, né? A Proexis é tua, então é essa autorresponsabilidade. E aí o outro ponto é o reencontro com... a satisfação íntima pela lucidez frente aos processos evolutivos. A partir do momento em que você se posiciona e que você está com essa lucidez, a satisfação vai aumentando. Então, aquilo que eu contei no começo, que eu sentia quando eu estava cursando arte, que tinha alguma coisa errada, quando eu direcionei o meu foco para onde é que eu tinha que estar, para onde é que eu tinha que caminhar, eu comecei a sentir essa satisfação íntima, porque isso foi me trazendo lucidez frente aos processos evolutivos. Eu via que isso, e a cada passo que eu dava rumo à evolução, eu me sentia melhor, eu me sentia satisfeita mesmo com estar caminhando rumo à evolução. Acho que é isso. Perfeito. Isso me permite também contribuir. Essa questão que você ressaltou, né, do holopensene pessoal da autorresponsabilidade, é aquela noção da deontologia, né, quer dizer, o estudo do dever. E aí a deontologia é íntima. A pessoa tem aquele compromisso para realizar, né? Muitas vezes até justamente de maneira correta, em detrimento do hedonismo, né, que é aquela pessoa que funciona pelo prazer somente, né? E às vezes, aqui você está ressaltando com a satisfação, mas às vezes até a pessoa, pelo menos num momento, ela tem que fazer algo porque ela tem a responsabilidade, mesmo que aquilo não seja prazeroso. Sim. Mas o senso de responsabilidade leva ela a fazer aquilo. Né? No cotejo das duas ideias, acho que é bem enriquecedora essa reflexão que você trouxe. Justamente. Né? Por exemplo, uma ação impopular ou uma ação dura que a pessoa tenha que ter um posicionamento, às vezes aquilo não é prazeroso, mas ela sabe que é o certo. Então, tem que fazer. Né? E essa satisfação íntima, quando eu coloco, não tem muito a ver com a alegria de todos os momentos. Uhum. É algo um pouco mais interno. O dever cumprido. É o dever cumprido. É uma sensação de estar caminhando no sentido correto. Não que vai ser mil maravilhas o tempo todo, porque a gente sabe que precisa, até por isso eu botei em algum momento os pedágios evolutivos. A gente precisa passar por coisas para chegar onde a gente quer. É o preço que a gente paga para chegar lá. Mas essa satisfação íntima vem dessa lucidez de estar caminhando no sentido em que você
preparou para você mesmo. Não que seja o sentido melhor para todos, mas para a tua consciência, para a tua evolução, a tua singularidade, essa é a melhor direção. Excelente. Continuando, agora uma questão na parafatologia, na página 2 também, penúltima linha. Pode aprofundar sobre a rememoração do acesso intermissivo às parapsicotecas e, se possível, compartilhar conosco alguma experiência a respeito? Posso sim. Quem admite ter feito o curso intermissivo pode refletir a esse respeito, de ter acessado parapsicotecas, que são tecas, né, são lugares onde guardamos as memórias de várias consciências. Tem até uma referência boa, se você quiser ver imagens nesse sentido, o livro As Senhas de Charlotte, o quadrinho, ele tem uma parte que tem imagens bem boas nesse sentido, de uma parapsicoteca. Bom, agora, para compartilhar uma experiência, eu tenho sim. Assim que eu comecei a escrever esse verbete, e que tentei cada vez mais me rememorar das minhas ideias intermissivas, e dessas ideias inatas, e tudo isso alavancou um processo em que eu me lembrei, eu tive uma retrocognição de como essas ideias que eu acessei na parapsicoteca me fizeram tomar uma decisão. Então, eu me lembrei de uma cena em que eu estava definindo com alguma outra pessoa, e aí eu penso que talvez seja um evoluciólogo, eu não cheguei a ver essa consciência, mas eu tinha a impressão de que ela estava ali. E ela, junto comigo, definiu algumas palavras que seriam diretrizes. E aí, essas diretrizes me fariam, durante o curso intermissivo, fazer cotejos. Então, a ideia era que essas ideias rememoradas do curso intermissivo de acesso à parapsicoteca me ajudariam a criar essas diretrizes evolutivas. Então, a partir do momento em que eu rememorei o acesso intermissivo às parapsicotecas, no sentido em que eu rememorei algumas coisas que foram ditas para mim e chegaram a se transformar em palavras que eram diretrizes, senhas, nortes evolutivos para mim nessa ressoma, isso me fez, durante todo o curso intermissivo, criar cotejos. Então, um professor falava alguma coisa e eu fazia reflexões voltadas também a essas palavras, de modo a criar esses fios condutores que me permitiriam, posteriormente, ao lembrar dessas ideias inatas, recuperar mais cons do meu período intermissivo. Perfeito. Agora, uma questão sobre enumerologia, página 3. Pode falar um pouco sobre os itens desta sessão? Sim. Bom, enumerologia. A convicção nas ideias inatas. Primeiro item aí. Acho que eu respondi já um pouco isso na minha fala do começo, mas essa sensação, essa convicção de que essas ideias, essa convicção crescente, porque cada dia que você reflete mais sobre essas ideias, você tem mais, a cada momento em que você evolui, que você caminha, você percebe que isso faz mais sentido, que essas ideias estavam realmente conectadas com a tua evolução. Então, essa confiança crescente e isso é a convicção nas ideias inatas. Agora, o momento heurístico da descoberta pioneira olha, se você rememora, se você tem qualquer acesso a frações que sejam do teu curso intermissivo, do teu acesso a outras dimensões, isso é tão forte, ou pelo menos isso foi tão forte para mim, que essa descoberta pioneira de que eu não estou sozinha, olha quanta gente também fez curso intermissivo, quanta gente também está passando por essa predisposição à evolução, quanta gente está se predispondo a evoluir, eu não estou nessa sozinha.
isso gera um boom de criatividade. Aquele momento em que tua heurística, você fala, nossa, é isso, eu posso misturar e eu posso olhar para as ideias e me inspirar nas coisas em que eu rememorei do meu curso intermissivo e trazer para essa dimensão. A lucidez, a prioridade à lucidez. É isso, você precisa ter prioridade para com essas ideias também. Não adianta você se rememorar do curso intermissivo, você se lembrar da tua proexis, você saber tudo isso, mas tudo isso fica na gavetinha ali do lado, onde você não acessa, onde você não se empenha, onde você não tem prioridade com isso. Algo que você detecta é algo que você precisa ser responsável por aquilo, né? Tem uma frase muito boa do Einstein que ele fala assim: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, no momento em que você se abriu para essa nova ideia, que você compreendeu todas essas relações tuas com um curso intermissivo, você não pode voltar ao tamanho original, você não pode agir da mesma forma que você agia antes, você precisa ter prioridade. E tudo isso envolve a lucidez e você também precisa honrar os aportes evolutivos, que é um outro item que está aí. Você precisa perceber os aportes que você recebeu e ser responsável por eles. E o senso da responsabilidade, que tem a ver com um pouco de tudo isso, e o senso da paraprocedência. No momento em que eu me reconectei com a minha paraprocedência, que eu me reconectei com aquilo, né, paraprocedência, aquele lugar que veio antes, a sua procedência extrafísica, né? A hora que eu me lembrei disso, foi tão forte que meu parapsiquismo abriu. Eu comecei a ter várias experiências, tive uma experiência de projeção de consciência contínua, até o momento eu não tinha tido nenhuma experiência desse tipo. E tudo isso tem a ver com os aportes evolutivos, mas tem a ver com esse senso de paraprocedência. O vínculo é tão forte com a tua paraprocedência, com a de cada um aqui, que você, no momento em que você chega perto dessas ideias, que você acessa, nem que ali na beiradinha, através do extrapolacionismo, essas ideias, você vai se reconectar com o maior, você vai se reconectar com um todo. E isso tem a ver com o seu senso de paraprocedência, esse sentido de que você veio de uma paraprocedência. Excelente. Agora, fazendo o contraponto ao Einstein, né? A síndrome de Swedenborg é o retrocesso, infelizmente, né? Mas o ideal é esse mesmo, a pessoa ampliar e não retroceder, né? Mas tem às vezes essas condições, né? O retrocesso, né? Sim. Bom, uma outra questão pode explorar a frase enfática e, na sequência, a fatologia, quarta linha, o autoposicionamento frente ao retroconstructo intermissivista? Sim, posso sim. A frase enfática. A autoconfiança genopensênica evolutiva gera autoposicionamento frente aos compromissos proexológicos, trafor essencial para uma consciência intermissiva, mulher ou homem lúcida. E, bom, eu vou explicar isso primeiro, depois a gente faz o cotejo com o outro. Bom, a autoconfiança genopensênica evolutiva gera autoposicionamento. À medida em que tem um pouco a ver também, acho que está sincrônico com o que eu falei agora um pouco do Einstein, de que a partir do momento em que você expande a tua ideia, que você tem uma compreensão, você precisa se posicionar. O limite do posicionamento é o momento da compreensão. No momento em que você se compreende uma nova ideia, você compreende um processo, você precisa se posicionar frente àquilo, porque senão você vai estar fazendo, vai estar sendo anticosmoético e
E o ideal, né, como o Losch falou, não é sempre que isso vai acontecer, não é sempre que vai haver um posicionamento frente à neocompreensão. Mas o ideal é que você consiga se posicionar. E se você conseguir isso, vai ser frente aos seus compromissos proexológicos, né, da tua programação existencial. Isso vai ser um trafor que vai ser essencial para que essa consciência intermissivista, homem ou mulher lúcida, possa fazer a tua programação existencial caminhar na linha que você mesmo programou para você. Então, acho que é isso. E a outra da fatologia, você pode repetir para mim, Losch? Posso, sim. Também é nessa questão de autoposicionamento, que é na quarta linha, o autoposicionamento frente ao retroconstructo intermissivista. Ah, sim, muito sério. Bom, a gente sabe que curso intermissivo não é todo mundo que faz. Então, e a gente sabe também que a gente precisou fazer um autoenfrentamento muito sério para conseguir caminhar no curso intermissivo. Não era mamão com açúcar, acho que é assim o ditado. Mas o fato é que a gente, no momento em que a gente se lembra desse retroconstructo, ou seja, daquilo que você construiu lá no curso intermissivo, das coisas que você fez, das reciclagens que você precisou se posicionar para chegar até aqui, você precisa se posicionar frente a isso. Não dá para perder tudo aquilo que você já caminhou. Seria uma regressão, né? Então, o autoposicionamento frente a esse retroconstructo. Eu acho que tem tudo a ver com a frase enfática, na medida em que é esse posicionamento frente às coisas que você fez para conseguir caminhar em frente. A gente precisa bancar aquilo que a gente já aprendeu e já se conscientizou. Perfeito. Marlon? Oi, Carol. Oi, muito Marlon. bom o tema, muito boa a sua exposição e escolha, né? Muito feliz a escolha. Mas eu também quero fazer o contraponto, assim como o Losch fez. Ideias inatas muitos têm. A gente recebe diariamente aqui. Ele está ligado no microfone. Ele está ligado. Tá. Só pode estar baixo. Não, aí deu uma aumentadinha lá. Então, a ideia é assim, muitos têm ideias inatas. A gente recebe todos os dias aqui dezenas de pessoas, meninas, jovens, mais velhos ou não, com ideias inatas. E a gente vê que a pessoa, pela fala, pelo modo de abordar, tem ideias inatas. Até aí, não aconteceu nada, porque a intermissão está lá, a pessoa fez, nasceu aqui com algumas ideias, se acercou da conscienciologia, escreveu, publicou livro, publicou trabalho, se comprometeu com essas ideias. Isso não impediu a nenhuma dessas pessoas de ser um mini dissidente. Isso não impediu essas pessoas de terem um regressismo nas suas posturas e não terem colocado como prioridade magna na sua vida atual, crítica, essas ideias. Então, é uma condição que a gente precisa analisar esse regressismo. Quando a pessoa tem o paracérebro acessa uma ideia maior, ele não volta à anterior, mas ele tem mecanismos para fazer isso. Chama mecanismo de defesa do ego. E existem esses mecanismos que fazem com que a pessoa, por uma escolha pessoal, ou por um aspecto que ela não quer enfrentar, ela regride e volta para o tamanho confortável que estava antes. Claro que isso exige um malabarismo intelectual e emocional grande, mas as pessoas dão conta, porque elas estão com um ganho colateral, secundário com isso. Quer dizer, não enfrento aquilo, não fico com a sobremesa inteira, mas deixaram um pedacinho para mim. É a famosa recaída. Eu pego meu pedacinho e tá bom, não tem assim torta de limão, mas tem uma gelatina, já quebra um galho. Vamos em frente, que também eu não mereço muita coisa melhor do que isso. E em prol desse pseudo-bem-estar, eu abro mão do maior pelo menor. Ou então tenta encaixar o maior dentro do menor, o que é mais complexo ainda. Pega uma linha acadêmica, pega um trabalho qualquer na área até mística, parapsíquica também, e quer pôr o grande dentro do pequeno. Sempre o pequeno caberá no grande, o todo é sempre maior que a soma das partes, né? Mas o grande jamais vai entrar. O pequenininho pode ser absorvido, mas o grande não. Então,
você tem assim alguma ideia ao elaborar esse trabalho, ao refletir sobre toda a sua experiência de agora e de anterior à vida atual? Qual é o mecanismo que poderia preservar as pessoas, imunizar de alguma maneira? Qual é a característica temperamental que permite uma consciência colocar isso uma única vez como prioridade e não sai mais da linha? E a outra que vai até aqui, pode ir até bem longe, mas ela retrocede. E a gente vê isso todos os dias. Todos os dias tem algum contexto que mostra que a pessoa bateu com a cabeça no teto. Como que você vê isso, Carol? Complexa a tua pergunta, não esperaria menos vindo de você. Mas eu reflito que talvez, e aí é uma visão pessoal das coisas que modificaram a minha percepção de tudo isso, de o que me fez me manter firme no meu posicionamento, e talvez isso, de alguma forma, responda a tua pergunta, mas somos consciências individualíssimas, então, para cada pessoa, de repente, não vai ser esse o traço força que vai te ajudar nesse processo. Mas o que eu vejo que me ajudou muito nesse processo foi a lucidez eu não tinha medo de enfrentar. Acho que é a coragem, é aquilo que eu coloquei na estrangeirismologia como chutzpah evolutivo. É essa audácia de não ter medo de enfrentar as reciclagens, de saber que estou em evolução, estou caminhando e não está pronto, não estou pronta, não estarei pronta, mas tenho coragem para continuar caminhando, tenho coragem para bancar o que eu entendo, o que eu tenho lucidez até o momento, e se essa é a minha verdade de ponta, eu preciso honrar essas ideias, eu preciso ser condizente às coisas que, para mim, fazem sentido. Então, você trouxe, sim, um traço importantíssimo e comum, a pusilanimidade, perante os desafios impostos, não fora, dentro, intraconscienciais. Não são os desafios das coisas, dos obstáculos, as outras pessoas não são o problema. O problema é a pusilanimidade da própria consciência, ou seja, ela acha que aquilo é demais e os pseudo-sacrifícios que ela acha que tem que fazer em prol daquilo não estão ainda muito claros, ela acha que é muito. Então, você acha que tem um pouco de síndrome de vitimização nesse contexto, da pessoa se diminuir em função do obstáculo à frente? Sim, com certeza. Com certeza. A vitimização, às vezes, é uma forma fácil de fugir do autoenfrentamento, né? E refletindo nisso que você disse também, eu coloquei na antagonismologia um antagonismo que se chama genopensene pusilanimidade. Então, acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Veio bem a calhar. Ok, vamos lá. Carol? Olá. Parabéns pelo tema. Muito bom ver você compartilhando suas ideias aqui. E na linha do veio bem a calhar, né, o ponto que eu destaquei para fazer uma correlação e querer explorar a tua vivência é dentro desse antagonismo genopensene, pusilanimidade. Olha só. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu conectei com essa ideia foi o antagonismo genopensene, dubiopensene. Uhum. Tá? Então, é aquela condição da dúvida que a consciência tem. E um crescendo que você traz na crescendologia, na página 3, o primeiro, o crescendo dúvida, certeza. E o que me ocorreu na hora que eu comecei a fazer uma associação entre essas ideias é que nem sempre o intermissivista, ele, né, recém-ressomado, ele tem acesso a uma informação completa, clara, nítida, sobre a Proexis, sobre carreira, sobre o que quer que seja, né, da área da vida, nas áreas da vida como um todo. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, muitas vezes a dúvida ela permanece presente. Ainda assim,
a gente vê pessoas que colocam a dúvida como uma condição para o não seguir em frente, né? E outros que olham, puxa, eu tenho essa dúvida, então eu preciso entender o que é isso. Eu queria que você explorasse um pouco essa condição, porque é muito comum, muito recorrente, né? As pessoas esperam ter a informação completa para poder seguir em frente. Então, enquanto eu não souber disso, então minha ProEx está meio parada porque eu não tenho essa informação. E aí eu queria que você explorasse essa lógica e a vivência que você teve, né, a tua trajetória em relação a isso. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Acho que eu sempre pensei assim, que a dúvida é uma possibilidade de eu encontrar uma resposta. A dúvida, ela é algo que me motiva. Se eu tenho dúvida em algum ponto, é algo que eu tenho que esclarecer. Porque, até se a gente for pensar numa questão de parapsiquismo, assim, no momento em que você tem uma dúvida, você abre uma brecha grande para uma intrusão pensênica, para um assédio. No momento em que você está ali titubeando em alguma questão, isso pode te tirar do foco, te tirar do teu caminho. Isso que você falou também é muito sério. No momento em que você fica estagnado porque não chegou a resposta pronta, talvez seja porque você precisa trazer essa resposta ao mundo, talvez seja uma responsabilidade tua. E na minha trajetória, por vários momentos eu tive dúvidas em relação aos meus genopensenes, eu tive dúvidas porque a mesologia ao meu redor, as pessoas pensavam completamente diferentes de mim. Eu acreditava que a interassistência era um caminho. Eu conversava com as minhas amigas de colégio falando, não, mas eu tenho a impressão que eu tive um corpo, quando eu fui escolher esse corpo, eu escolhi coisas para colocar nele. E ninguém entendia o que eu estava falando, eu era super diferente. Mas e isso gera dúvida. Você fala, não, mas espera aí, será que está acontecendo? Só eu que penso assim? Tem alguma coisa que não está batendo? Mas no momento em que você tem um pouco mais de lucidez, no momento em que você compreende algo um pouco maior, aí é a tua responsabilidade seguir em frente. E acho que foi um pouco disso que eu aprendi com essa experiência do caminhar, da relação do dúbio pensene com o genopensene, com a dúvida e a certeza, né, que eu coloco na crescendologia. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, dúvida, certeza. É que, à medida em que você vai tendo certezas, ou mesmo na dúvida, você precisa continuar caminhando em busca das soluções, continuar caminhando em busca do aprimoramento dessas reflexões, porque a dúvida é imparcial, né? Você fica ali e não sai do lugar, não caminha. Né? Tem aquela, se você pensar geometricamente em uma dúvida, você vai pôr um ponto à direita e um ponto à esquerda, você fica na dúvida, vou para a direita ou vou para a esquerda? Você não caminha para frente, você está na direita ou na esquerda. Agora, se você está certo, você vai para frente. Respondeu a tua pergunta? Sim, eu estou sintetizando que o que você quis trazer é que a dúvida em si, porque às vezes a gente vai ter, assim, ao longo de uma vida, uma dúvida parapsíquica, uma dúvida sobre um fenômeno que ela vai durar anos, né? Ela vai sendo, a resposta vai sendo construída com os eventos, com os fatos, com o tempo. Mas que ainda assim, o mais sério é o motor dentro da consciência, né? Os valores internos e essa vontade de persistir no processo proexológico, autoproexológico e grupal também, né, em busca daquilo, do norte da bússola, né? E acho que tem a ver também com um perfil um pouco cientista, de saber fazer as perguntas e saber ir investigando até chegar a um resultado. Sem pressa desse resultado chegar, mas continuar como cientista, pesquisando a tua consciência, pesquisando a tua evolução. Essa autopesquisa, né? Acho que é um pouco isso. Ok, vamos lá? Oi, Carol, parabéns pelo verbete, um tema muito
interessante para Obrigada, a gente Milton. pensar muito e esclarecer e expandir bastante. Eu tenho duas perguntas aqui da fatologia. Então, aqui na página 2, né, fatologia, segunda linha, se você podia explorar e até exemplificar a autocrítica frente aos antolhos sociais. Sim, posso sim. Eu lembro muito disso, eu sou mineira, né? E lá a gente via aqueles burros, jegues, eu não sei qual específico usa, mas antolho é aquela viseira assim que você coloca no animal para ele não conseguir olhar para o lado. Antolhos. E você coloca para ele não conseguir olhar para o lado. Então, quando eu coloco essa autocrítica frente a esses antolhos sociais, é você conseguir, acho que tem um pouco a ver também com essa mente cientista, de se questionar até que ponto essas viseiras sociais, esses direcionamentos sociais, então você precisa casar, você precisa ter filhos, senão você não vai ser feliz. Então, até que ponto você precisa se questionar? É isso mesmo? Vou levar para minha autopesquisa e depois eu respondo. Porque senão você vai seguindo e botando essas viseiras e elas te levam para o mesmo lugar que todo mundo está indo, mas talvez não seja o lugar que você precise ir. Além disso, esses antolhos sociais vão basicamente contra o conceito que você traz no verbete, das ideias inatas intermissivas e do conceito do autodiscernimento. Eu não sei se você vê também essa diferença entre antolho social e autodiscernimento. Sim, vejo sim, porque na medida em que você tem autodiscernimento, você não vai mais admitir que te coloquem antolhos. Você vai refletir e falar, olha, acho que isso não é para mim, como diria... Vai tentar aumentar a lucidez. Vai tentar aumentar a lucidez. E a outra pergunta é aqui na fatologia, na sexta linha, de baixo para cima. Se você poderia explicar a coexistência desvinculada coedes, proporcionando o neoconvívio edificante perante as diferenças. Posso sim. O coedes tem até na remissiologia como um verbete bacana a se estudar. Agora, na minha casuística, à medida em que eu fui entendendo a necessidade de ter uma coexistência, ou seja, conviver com outras pessoas de modo desvinculado, ou seja, entra um pouco aí o binômio admiração-discordância, no sentido em que você pode conviver com as outras pessoas, admirar, mas não necessariamente você precisa seguir o mesmo caminho que os outros seguiram. Isso promove um neoconvívio, um novo convívio que as diferenças não mais se tornam problemas, elas se tornam questões a se estudar. Por que é que aquilo está pegando para mim? Por que é que aquilo está me tirando de um eixo, ou está me tirando das minhas ideias inatas, por exemplo, né? Acho que, então, essa é a importância da coexistência desvinculada. É um verbete que vale a pena estudar. Carol. Oi. Eu queria que você aprofundasse aqui e fizesse a correlação com o tema do verbete, né? Alguns itens aqui da fatologia. Quarta linha, de baixo para cima, a espiral gratulatória, certo? E a sétima linha, de cima para baixo, eu queria também que você correlacionasse, fizesse uma relação da saída da casa dos pais com o tema também. Perfeito. Espiral evolutiva, se sim. quiser. A espiral evolutiva, a espiral gratulatória também tem verbete nesse sentido, e tem a ver com o movimento periódico que você vai fazer de reencontro a essas consciências e de ter gratidão por aquilo que
você passou por ali, né? A espiral gratulatória é a cada momento em que essa espiral volta àquele ponto, ele tá o movimento da espiral, né? A cada momento que ele faz a espiral, ele está num nível acima, mas ao mesmo tempo você vai fazendo esse periódico agradecimento, esse periódica gratidão a tudo que você passou. E acho que a relação com a saída das casas dos pais é a importância de você agradecer, porque é até, para uma jovem, é até, penso eu, pelo menos para mim, é difícil admitir a importância dos pais e do pai e da mãe para que a tua consciência possa existir. Mas é uma reflexão muito séria. No momento em que você é grato por aquelas duas consciências ter te possibilitado essa existência e possibilitado a possibilidade de ser grato e de retribuir e de fazer a recomposição com aquelas consciências, isso é mais do que uma espiral gratulatória, é realmente algo a ficar muito honrado, assim, sabe? Algo a se refletir seriamente. Então, acho que essa é a condição de, a cada momento em que você se lembrar dessas bagagens e dessas reflexões, você possa novamente voltar, a cada momento que você tiver um pouco mais de lucidez nesse processo, você possa voltar e ser grato a tudo que te trouxe até aqui. Você poderia, no caso aqui, fazer uma correlação com o tema a saída da casa dos pais com a autoconfiança geonopensênica? Qual seria aí o link aí de conexão? Sim, posso sim. No momento que você consegue essa desvinculação da dependência dos pais, seja financeira, seja emocional, seja em qualquer sentido que for, você consegue ser mais autoconfiante das suas ideias, porque tem um vínculo familiar que é muito forte, influencia muito a mesologia, o restringimento consciencial ali da ressoma junto àquelas consciências, a mesologia e tudo isso influencia muito. Então, na medida em que você faz essa desvinculação, você consegue ter mais autoconfiança ou ter mais facilmente a autoconfiança nos teus pensamentos inatos. Acho que eu vejo meio por aí. Obrigado. Carol, parabéns aí pelo verbete, pelo seu exemplarismo aqui, junto com todos nós nessa obra da Conscienciologia, né? Obrigada. Eu estava pensando bastante sobre esse contínuo evolutivo no que diz respeito ao que a gente está realizando aqui e a gente leva depois da dessoma para o extrafísico. E isso como um contínuo de ideias inatas que a gente vai levar para a próxima ressoma, né? Então, passando aí nesse processo. E aí eu vi aqui o item na página 3 da voluntariologia, que você coloca a designação de funções específicas do paravoluntariado à consciex intermissivista, refletindo nas ideias inatas da consciência na atualidade. Então, é o de trás para frente, por mais que não tenha nem frente nem trás no processo evolutivo, né? Então, você poderia dizer um pouquinho para a gente sobre isso? Obrigada. Sim, posso sim. Bom, uma ideia que me vem é que os afins se atraem, as afinidades se atraem. Então, por mais que essa designação de funções específicas no paravoluntário, ou seja, no momento em que você está lá no extrafísico, né, ou aqui, mas com coisas que você faz no extrafísico, isso tudo reflete nas ideias inatas da consciência e naturalidade, na medida em que as ideias que você traz para cá, elas são fruto não só das coisas que você vivenciou no extrafísico, ou até nas suas outras vidas. E também como as coisas que você vivencia aqui agora, seja no intrafísico ou no extrafísico,
vão ser coisas que você vai continuar a gostar e a continuar a ter relações nas próximas ressomas. Por exemplo, quando eu cito lá na ortopensatologia, a segunda ortopensata, que ele fala... lá no fim, o professor Valdo fala assim, há o processo da tendência, do favoritismo ou da predileção pessoal, o hobby, o envolvimento individual herdado do próprio passado. Isso não se esquece facilmente. Acho que tem a ver com essa força das tuas predileções, das tuas escolhas influenciarem tanto nessa ressoma, nas tuas ideias inatas dessa ressoma, quanto das próximas ressomas. Porque essa a profundidade das nossas escolhas, elas vão refletir em futuras ideias inatas e elas refletiram nas nossas ideias inatas de hoje. Carol, me ocorre também que quem está vivenciando hoje a produtividade intelectual, o voluntariado parapsíquico, em alto nível, com motivação, trabalho e lazer, de fato, não é assim, eu tenho motivação, eu faço o trabalho, depois eu vou para o meu lazer. Há muitos que entendem esse trinômio dessa forma. Então, agora eu quero me distrair, então agora eu vou para o meu lazer. Não. O trinômio significa que as três coisas estão juntas. Elas são indissociáveis, como se fosse o pensene. Motivação, trabalho, lazer. Se isso tudo for o hobby, vai ficar muito difícil da pessoa esquecer qualquer coisa. Ela já vai nascer fazendo isso. Porque ela se sente bem, ela se sente gratificada de fazer aquele trabalho. Não é um fardo, não é um peso, não é um problema, não é um dilema evolutivo. Aquilo flui daqui para lá, de lá para cá, e assim vai. Então, quando se torna parte da sua vida, a motivação, o trabalho, o lazer e a PROEX e o processo intermissivo aplicado, fica muito mais fácil para a holomemória reconhecer como uma habilidade natural. Você não acha? Concordo, sim. Ok. Respondeu a tua pergunta, Gi? Agora, retomando então aqui as questões dos teletertulianos e teletertulianas, questão agora vindo de Belo Horizonte, sua terra, Minas Gerais. Enumerologia, página 3. Momento heurístico da descoberta pioneira. Favor esclarecer e, se for possível, citar exemplos. Sim, eu já respondi isso, né, antes, mas eu vou dar uma ampliada com a casuística e eu acho que tem a ver quando, no meu caso, por exemplo, no momento em que eu acho que eu já até comentei isso aqui, mas vale a pena reiterar, que no momento em que eu me descobri intermissiva, no momento em que eu comecei a acessar as ideias da conscienciologia, comecei a ler, comecei a estudar, tudo isso foi tão heurístico para mim, na medida em que as ideias foram fluindo como se essa descoberta pioneira, pela primeira vez essa consciência acessou essas ideias, tudo isso me trouxe uma capacidade de criar e de ter criatividade. Porque o acesso a essas ideias do curso intermissivo me trouxe uma possibilidade de ampliação. Então, acho que é isso. O momento heurístico vem dessa descoberta pioneira. No momento em que você tem uma conscientização, uma extrapolação, uma lucidez, tudo isso amplia a tua consciência e isso te traz criatividade, porque as ideias você consegue acessar os cons do teu período intermissivo, você consegue acessar as ideias daqueles momentos. E é por isso que também a Enciclopédia da Conscienciologia ela é tão rica, porque é um somatório de cons resgatados de tantas pessoas que por aqui passam.
Então, acho que o professor Valdo até falava, se eu não me engano, que se você quer recuperar os cons magnos, leia a enciclopédia da Conscienciologia. Então, o acesso pioneiro a essas ideias te traz heurística na medida em que você vê um monte de ideias e você pode fazer correlações entre essas ideias e chegar a uma neo-ideia, uma neo-verpon, quem sabe, né? Perfeito. Continuando aqui. Binomiologia, página 3, o binômio mega-cons aparecimento de evoluciólogos. É isso? Binômio mega-cons aparecimento de evoluciólogos. Sim. E para microchips cons magnos. Favor esclarecer e, se for possível, também citar exemplos. Sim. Tem uma citação do professor Valdo, e que me faz muito sentido. Quando eu li isso, eu concordei. Que ele fala que os evoluciólogos vão aparecer mais demonstradamente, vão se apresentar, quando o nível da cosmoética, o nível das consciências aqui presentes, estiver num patamar adequado a isso, um patamar mais o aparecimento dos evoluciólogos. Tem verbete também com esse nome, né? E aí a gente vê que esses megacons, ou seja, os cons magnos, né, da tua memória, eles te possibilitam ter essa maior lucidez. E tendo maior lucidez, você tem que se posicionar nesse sentido, né? Até porque o não posicionamento também é um posicionamento. E no momento em que você se posiciona e se propõe a evoluir, a subir de padrão, a tentar alcançar aquilo que você mesmo se propôs como meta nessa existência, você também está caminhando no sentido da possibilidade de que os novos níveis evolutivos apareçam. E ainda nessa citação ele fala que no momento em que o nível subir novamente, então os serenões poderão se apresentar publicamente. Então é nesse sentido, de botar a cenourinha ali na frente mesmo e correr para lá a partir dos teus megacons, das tuas ideias recuperadas. E o outro é o binômio paramicrochip cons magnos. A gente sabe muito pouco de paratecnologia. Tudo que tem descrito pelo professor Valdo dá uma ampliação na nossa ideia de tudo isso, mas na minha experiência eu percebi que a atuação mais intensiva dos amparadores nesse sentido, mexendo com o meu processo mnemônico, foi fundamental para que eu recuperasse algumas ideias inatas. Foi fundamental para que eu recuperasse algumas ideias. E é engraçado, né? Porque ideias inatas, tecnicamente eu teria que me lembrar delas porque eu tive elas no começo dessa existência. Mas muitas vezes todos os fatores acabam fazendo você esquecer das coisas dessa vida mesmo. Então é por isso que a importância da memória, né? E tem uma coisa também que eu estava conversando hoje com a Malu, não sei se ela vai querer ampliar, mas que ela falou para mim que as paratecnologias atuam a partir da bagagem pré-existente. Você precisa ter bagagem para que você possa ser reacessado. Não é isso, Malu? Adianta um aparelho avançadíssimo na sua casa, instalado, você não tem nada para pôr dentro dele. Então, você tem uma máquina de última geração, mas ela não tem conteúdo, depois você também não sabe mexer. Então, fica difícil. O requisito de uma coisa vem sempre em função de uma necessidade. Criou-se uma necessidade, houve um acúmulo de informação, criou-se uma necessidade. Para organizar, precisa de ter um outro tipo de elemento. Então, surge a paratecnologia em função de agregar condições para você usar o que você sabe.
Para aplicar o conteúdo, você precisa ter os instrumentos corretos. Você não consegue ler uma antiga fita cassete num processador de DVD ou de outra instrumentação. Então, tudo tem que ter interface, né? A paratecnologia aparece para você quando você demanda. O seu paracérebro está com uma demanda para o uso daquilo, né? E eu deixei aqui anotado como uma carta na manga para compartilhar, porque eu gosto bastante dessa reflexão do professor Valdo, e eu acho que cabe bem nesse momento, que ele fala assim: evoluir hoje na Terra é, resumidamente, decantar o paracérebro. Então, é esse processo de decantação do paracérebro. Ok, pode perguntar. Ismar. Parabéns. Parabéns, Carolina, pelo seu primeiro verbete aí, está ajudando muito, contribuindo. E eu queria que você explicasse para mim, na fatologia, a penúltima linha, os solilóquios fortalecedores da autoconfiança. Obrigada. É isso mesmo. Eu tive um aporte nessa existência que eu considero o fato de eu ter sido filha única. Porque no momento em que eu era filha única, eu tive muito momento de refletir, momentos de solilóquio, momentos em que eu ia para o quarto e refletia e ficava junto aos meus pensamentos e tudo isso, algumas vezes, hoje eu considero que eram amparados, eram reflexões amparadas que me ajudavam a reconectar com as minhas paraprocedências, a minha procedência anterior, e tudo isso ia fortalecendo a minha autoconfiança, na medida em que eu refletia sobre aquelas ideias, e aquelas ideias faziam sentido para mim. Então, eu falava para mim mesma, então eu devo continuar investindo nessas ideias, porque eu estou refletindo aqui comigo mesmo, no meu solilóquio, na minha reflexão, no meu monólogo intraconsciencial. E isso está fazendo sentido para mim, então eu devo continuar autoconfiante nessas ideias. É por aí. Obrigada. Ok. Questão de Belo Horizonte. Não, desculpe, agora de Porto Alegre. Repetiram aqui a página. Porto Alegre agora. Ortopensatologia, página 1. Poderias comentar a segunda ortopensata em natologia? Posso sim, eu comentei agora ela para fazer cotejo com a pergunta da Gi, mas vamos ler ela toda de novo. Em natologia, todos temos ideias inatas, mas a questão é a qualidade dessas ideias. A retenção mnemônica da humanidade em geral aumentou nos tempos atuais. Antes, boa parte da humanidade ainda não havia sido tão incrementado. Há o processo da tendência, do favoritismo ou da predileção pessoal, o hobby, o envolvimento individual herdado do próprio passado. Isso não se esquece facilmente. Então, a gente pode entender com essa ortopensata e refletir juntos que as ideias inatas, elas vão, dessa e para outras existências, vão existir. A questão vai ser a qualidade dessas ideias. Né? Então, o que você está construindo hoje, fomentando, ou o que você fomentou no teu curso intermissivo, para que essas ideias tenham substância, que essas ideias tenham valor. As tuas ações vão designar isso, as tuas ações vão direcionar isso. E ideias inatas tem de todo tipo. Tem gente que nasce achando uma coisa horrível aí, né? Tem gente que nasce com uma ideia de que tem que fazer algo que não é evolutivo. Então, por isso até eu boto no título do verbete genopensênica evolutiva, porque não basta ser genopensênica, ela tem que ter um direcionamento. Então, as ideias inatas, elas vão
de modo, seja através dos hobbies, seja através das coisas que você faz hoje, elas vão acontecer, mas o teu voluntariado, as coisas que você, de fato, cria para você mesmo, as memórias que você quer guardar, que vão direcionar as tuas próprias próximas ideias inatas, e, da mesma forma, as ideias inatas de hoje, como é um ciclo, vieram das coisas que você fez em outras vidas, dos teus hobbies, das tuas reflexões, e é um pouco isso que me fez colocar essa ortopensata aí. Ok. Efeitologia, página 3, terceira linha. O efeito de reconhecer as amizades raríssimas. Poderias comentar como reconhecer as amizades raríssimas? Primeira coisa, acho que ler um pouco sobre esse tema, porque tem várias... Tem verbete que fala sobre isso, tem dentro das obras conscienciológicas você vai poder encontrar várias coisas, e quem é amigo da enciclopédia também pode botar lá o título, né? E vai achar várias coisas sobre amizades raríssimas. Agora, para mim foi muito importante, porque à medida em que eu reencontrei pessoas que fizeram um curso intermissivo comigo, encontrei as pessoas que, de fato, tiveram algumas vidas comigo, elas me fizeram recuperar cons. Elas me fizeram... foram aqueles agentes retrocognitores que o professor Valdo também descreve como essa possibilidade de impulsionar do outro, de ser faísca para a retrocognição do outro. Então, foi fundamental. E eu sou muito grata a esses encontros, porque as pessoas com que eu encontrei me fizeram relembrar das coisas que eu pensava antes da ressoma. É por aí. Ok. Quer comentar? Vai acrescentar que não só trazem para você, acho que essa vivificação do que você já conhece, como também ajuda a manter esse reconhecimento das amizades, ajuda a manter esse mega foco das ideias inatas, esse direcionamento sem muita perda de tempo, sem muitos desvios da ProEx, né? Perfeito. Juntos vamos mais longe, né? É bem por aí. Aproveitando o escopo das amizades raríssimas, eu queria que você falasse um pouco sobre... Tá tudo certo, né? Na exemplologia, que você coloca autoconfiança genopensênica evolutiva avançada, na página 5. Argumentologia. Porque eu estava pensando o seguinte: amizades raríssimas, o convívio que a gente já teve, e o desempenho e as realizações que a gente está fazendo. Então, a gente traz ideias inatas, e dentro da realização individual, mas grupal, faz parte de todo um grupo, aquilo que a gente está desempenhando. E, às vezes, se a pessoa se omite, isso tem um efeito no grupo. As amizades raríssimas, assim como a Pilar comentou, eles têm um efeito da manutenção e a sustentabilidade desse propósito maior, né, que transcende até a nossa existência aí por si só. Tem a ver mais com o grupo mesmo. Então, eu queria que você fizesse uma relação com isso, se puder, por gentileza. Sim. À medida em que a gente pensa nessas mini peças de um maxi-mecanismo, né, a gente pensa nessa importância mesmo de cada peça ali presente nessa Max Proex grupal. Então, como você falou, às vezes uma pessoa que não se lembra, né? E aí a pergunta que eu me faço é: o que fazer para essa pessoa? Será que eu falo para ela que ela tem que eu me lembro de algumas coisas, eu me lembro que essa pessoa é uma amizade raríssima, eu me lembro dos posicionamentos dela? Até que ponto eu devo interferir nessa memória coletiva, né? Porque
é o grupo. A gente, na medida em que um grupo se designou a fazer uma função, cada peça ali é fundamental. Na medida em que essas peças têm essa conexão de muitas vidas, como a Pilar disse, elas são fundamentais para que cada uma dessas peças se mantenha firme no objetivo. Elas vão se fortalecendo umas nas outras. Mas se uma não está, faz muita falta. E aí é uma reflexão até para se estudar, né? Porque se um não faz, outros vão ter que, de alguma forma, abarcar aquela função. Porque tem uma função grupal, de uma max pro ex daquele grupo, né? Então, se a gente fala de dissidentes, de pessoas que acabam desistindo das suas funções ou que não se lembram dessas proposições que essas pessoas fizeram para o grupo, em grupo, né, das minha tarefa perante ao grupo, isso tudo faz muita falta. E aí é um desafio. Encontrar formas de fazer acontecer mesmo assim. Porque é aquilo, o carro tem que trocar a roda andando, né? Então não dá para parar, agora para tudo, vamos lá buscar quem está faltando e depois a gente continua. Não tem muito como, então a gente vai ter que achar jeitos, vai ter que achar formas e se apoiando, vendo quem está, redesignando funções e continuar firmes, porque estamos contando uns com os outros. Qualquer falta a mais fará diferença. Obrigada. Pode falar. Carol, aqui na página 4, se você poderia explicar um pouco sobre o último mito, na mitologia, a eliminação do mito do acaso. Porque quando você começou a falar desses encontros, dessas ideias inatas, de a gente encontrar pessoas, acaba eliminando de pensar que encontrou alguma coisa por acaso e sim a razão de encontrar o trabalho proexológico a ser realizado. É isso aí. Quando a gente tem a pulga atrás da orelha, ou que a gente tem comprovações pessoais, íntimas, de que o acaso não é algo a se justificar, né? A gente começa a perceber com mais atenção essas sincronias. Então, por que é que aquela pessoa entrou na minha vida? Por que é que aquela outra veio voluntariar ao meu lado? Por que é que essas pessoas estão aqui hoje assistindo e compartilhando a defesa desse verbete junto comigo? Então, as coisas param de ser acaso, elas começam a ter um fio condutor para a autopesquisa. Você começa a cavucar, a fazer aquilo que eu descrevo em algum momento aqui no verbete como a exumação das memórias, e isso de modo saudável, cosmoético. E acho também que tem relação aqui com a página 4, a fobiologia, o combate ao medo às responsabilidades intermissivas. Porque você vai aprofundando na autopesquisa, vai aprofundando as tuas ideias inatas, e você vai levando em consideração as tuas responsabilidades e o que você vem fazer nesta vida. É isso mesmo, eu concordo com você e vejo essa condução das ideias bem por aí. Ok? Eu vou só fazer aqui uma divulgação rapidamente e aí a gente retoma, tá? Bom, pessoal, nós vamos ter novamente o programa de verbetografia, agora em 2020. Então, quem tem interesse de também ser enciclopedista aqui, ser autor de verbete da enciclopédia, a Enciclosap, juntamente com o CAE, oferece esse programa para que a pessoa aprenda a escrever o seu verbete.
Então, agora no primeiro semestre, nós vamos ter a turma em EAD, ensino à distância, a partir do dia 5 de março até 28 de maio. Então, de 5 de março até 28 de maio, a turma é totalmente em EAD. Então, o pessoal aí de fora pode participar, de fora de Foz do Iguaçu. Mas também vamos ter o programa da verbetografia semipresencial. Então, aí um modelo híbrido, contando com aulas presenciais e também aulas à distância. Essa turma, que é semipresencial, ela começa no dia 17 de março e vai até o dia 9 de junho. Então, está aí uma oportunidade muito boa para a pessoa escrever o seu verbete, porque ao longo do programa ela vai construindo o seu verbete. Então, isso é muito bom, que se ela se dedicar ao final do programa, ela já está aí, nós estamos falando de 3 meses praticamente, ela tem o seu verbete pronto. Programa Verbetografia. Agora, em fevereiro, nós vamos ter o Invexarium, é um curso de campo bioenergético realizado pela Acinvex. O Invexarium é um curso de campo bioenergético, em imersão total, que objetiva o desenvolvimento parapsíquico do inversor e inversora existencial, fundamentado nos princípios da Conscienciologia, especializado no Holopensene da Invexologia. O curso é direcionado exclusivamente para praticantes da técnica da Invex. Os epicons desse curso serão os professores Alexandre Nonato e Marcelo Silva. Então, vale a pena, para mais informações, entrar em contato com o Acinvex. Nós vamos ter também, já tem aí toda a programação para o curso Acoplamentarium. Então, é uma oportunidade para quem não fez e para quem também já fez participar do Acoplamentário. São agenda extensa aqui durante todo o ano, de janeiro a dezembro, praticamente quase sempre dois cursos por mês. Então, nós vamos aí ter muitas oportunidades da pessoa participar do Acoplamentário. E aí entram todos os epicons ao longo, distribuídos aí dentro da escala, conforme o tema do Acoplamentário. O Acoplamentário, para quem não conhece, é um laboratório grupal, foi o primeiro laboratório grupal constituído também, e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. São mais de 15 anos de experimentos realizados regularmente aqui no campus do CAEC. Tá? Então, vale a pena, para quem tem interesse, participar do Acoplamentário. A Consecutivos vai estar realizando, entre os dias 10 e 12 de abril, agora do próximo ano, a 8ª semana de autopesquisa seriexológica. O tema é Teáticas da Holomemória. Vai ter aqui a participação de diversos professores, tá bem interessante. Professor Pedro Fernandes, professor Juliano Ginani, Débora Krippel, João Luiz Ferreira, André Silva, Luciana Lavor, Andressa Lima e Alexandre Daibert, Daiane Roça, Leonardo Rodrigues, Alexandre Dung, Reinalda Fritzen, Cristiane Ferraro, Milena Mascarenhas, Patrícia Takak, dentre outros aqui. Então, vale muito a pena, tá? Um conteúdo programático riquíssimo para quem tem interesse em aprofundar as suas pesquisas no tema de seriexologia, ou seja, das múltiplas vidas. Então, 10 a 12 de abril do próximo ano. E eu gostaria também de aproveitar e divulgar aqui o curso Balanço Existencial. E, na verdade, eu quero divulgar, são 2 edições que nós vamos ter pela primeira vez no mesmo ano, 2 edições do curso Balanço Existencial. O Balanço Existencial, ele é um curso já tradicional, nós já estamos indo aí para a nossa 18ª edição, 18 anos de curso, na qual a pessoa realiza um verdadeiro inventário da sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje, nas diferentes áreas da vida, profissão, a área afetiva, voluntariado, parapsiquismo, financeiro, dentre outros, assistência. E ela realiza, então, esse inventário identificando onde errou, onde acertou, o que ela conquistou, o que ela perdeu, o que ela recebeu da vida, o que ela retribuiu. E a partir daí, então, ela estabelece um saldo. Por isso o nome Balanço Existencial é uma metáfora
com balanço contábil, e aí a pessoa vai estabelecer um saldo dos seus resultados evolutivos, dos seus resultados na programação existencial. Isso contando com a orientação de uma série de especialistas, ela preenche uma apostila e sai com um verdadeiro dossiê sobre a sua vida durante 4 dias de curso e um plano de ação para os próximos anos. Esse ano aqui em Foz do Iguaçu, ele é sempre realizado no Carnaval, então período de Carnaval, final de fevereiro agora, próximo 2020, nós vamos contar aí com várias participações, estão riquíssimas. Por exemplo, a família Steiner vai apresentar a casuística de transplante de órgãos, né? Mãe para filha, irmã para irmão, vai apresentar essa casuística a partir do olhar do paradigma consciencial e das relações grupocármicas. Então, é uma apresentação inédita no balanço sobre essa questão dos transplantes de órgão, e aí a família toda envolvida vai estar apresentando. Nós vamos ter também o Teófilo, que é um atleta medalhista na Seleção Brasileira de Natação, vai apresentar a sua trajetória no esporte, como é que chegou na Conscienciologia. A professora Dilce vai falar da questão da relação entre política e Conscienciologia. O professor Frederico Gunning, que é EPICOM, vai trazer também a sua história de vida e a questão do parapsiquismo, dentre outras apresentações. Está riquíssimo, imperdível para que a pessoa faça o balanço. Aqui, esse em Foz do Iguaçu. E nós vamos ter na Alemanha, pela primeira vez, e aí fica o convite a todos, o curso vai ser em português, idioma português, mas com tradução para o inglês. Então, quem também do Brasil quiser ir, pode participar. O curso vai ser em outubro, 16, 17 e 18 de outubro, balança existencial em Friedrichsdorf, na Alemanha, próximo, colado com Frankfurt. Então, vale a pena participar. Nós vamos ter César Cordioli, Fernanda Zweiter, nós vamos ter vários EPICONs, por exemplo, o Caio, o Will, dentre outros, né? Everaldo, Lilian Zolé, dentre outros. Nós vamos ter também Felipe Colpo e a Silvia Muradas, que vão apresentar um caso de ReproEx, a Anne Catherine e o Eduardo Vicenzi, lá da Alemanha, vão apresentar a sua história dentro da Conscienciologia dupla evolutiva e a condição de atuar com a Conscienciologia na Alemanha. Nós vamos ter o Marcelo Brevilati, que mora na Suíça, também vai apresentar a questão dele no esporte, atletismo e a Conscienciologia, só para citar alguns. Então está riquíssimo, imperdível, pela primeira vez, balanço existencial na Europa, Alemanha, com a temática reurbanização extrafísica. Então, quem sentir que tem relação aí com o tema, está convidado a participar, 16, 17 e 18 de outubro, na Alemanha, do ano que vem, tá? 2020. Vamos, então? Parabéns para o verbete, bem-vindo à Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Que possam vir muitos verbetes aí para nós. Eu só queria que tu falasse um pouco, era na tecnologia, página 3, que você falou bastante a respeito de memória. Tu colocas a técnica da evitação das perdas de memória. Por favor, tu pode ampliar? Posso sim. Bom, eu disse, agora há pouco eu comentei sobre ideias inatas em que eu mesma nessa vida tinha esquecido e que eu senti fortemente o amparo atuando no sentido de me ajudar nessa rememoração. Então, eu fico pensando a importância da memória, né? Porque eu tenho até aqui escrito, deixa eu achar, é sobre memória, seu alto patrimônio vivencial. Então, daí vem a importância que eu dou para a memória. E aí eu fico pensando essas formas, né, dessa evitação das perdas da memória. E aí nisso tem essa técnica, está descrita, né, pelo professor Valdo, tem várias
diretrizes que ele dá nesse sentido, e eu coloco elas aqui no verbete, porque para mim é algo que eu realmente, você acertou na medida em que você percebeu a importância que eu dou para a memória, a importância que eu dou para essa recuperação, tanto dessa vida quanto de outras. Então, quando eu coloco essa técnica aqui, é porque, para mim, é fundamental que, numa próxima ressoma, ou nessa mesma, eu, relendo esse verbete, eu possa fixar para mim o quanto evitar essas perdas, do quanto a gente dar a atenção às questões da memória, né? Seja através do cuidado físico ou do cuidado extrafísico para com isso, é fundamental para que, se a gente quer fazer assistência, se a gente quer ser assistente e ser um melhor assistente. Então, a memória é fundamental nesse sentido. O professor Valdo, acho que ele cita na hora do pensata que o homem sem memória é um homem sem história. Daí eu sempre recordo disso, né? São os megacons, né? Os cons que a gente não recupera. Sem memória não há consciência. É muito sério isso. Como é que você vai raciocinar se você não lembra? Você não tem como. Não lembra de nada. Tem Vegetal. Acho que até pior, porque o vegetal ainda tem alguma memória. O vegetal, ele é sensitivo também, né? O vegetal. Justamente. Nem sempre a pessoa desmemoriada é sensitiva. Um ponto que vale a pena comentar, Carol, nesse sentido de preservação da memória, são os quartos escuros emocionais. Os conflitos emocionais sérios, eles provocam perda de memória em alto nível. Mesmo que o cérebro físico esteja preservado, a pessoa não consegue acessar a informação. Então, é preciso ter bastante atenção a não deixar quartos escuros. Os quartos escuros, eles apagam uma série de neurônios relativos às memórias que são indesejáveis para aquela pessoa. A própria pessoa apaga. Então, essa hipomnésia decorrente de bloqueios, traumas e quartos escuros, ela pode, na idade madura, ela ser devastadora. Porque se na idade mais jovem a pessoa já está com aquele programa instalado, ela na idade madura, com as perdas naturais físicas, fisiológicas, neuroniais, de maneira geral, a carga diminui, ela vai apagar sessões inteiras. Ela vai perder o arquivo. Então, é preciso ter bastante atenção hoje para a pessoa resolver aquelas problemáticas que estão pendentes, não adiar, não espere a idade madura, maior, mais idade, para resolver. Tem que resolver jovem, porque se não resolver jovem, a programação fica, e a programação vai impregnando aquela sessão e apaga. Simplesmente você não recupera, não é os cons, você não recupera a memória daqueles dados, a física de hoje. Então, é muito importante. Tem um sinal, corre atrás. Para isso tem a consciencioterapia, tem consincobaia, tem tantos outros elementos que a gente pode usar. Recursos pessoais mesmo de autocuroterapia, que a pessoa pode aplicar em si, mas ela não deixar padrões indesejáveis ocultos. Dizer, não, eu pus uma pedra em cima desse assunto. Se fosse pedra, vai saber que o que vai empedrar são os neurônios, e a memória vai embora junto. Então, o pessoal precisa cuidar da memória. Até 30 anos já é uma condição boa da pessoa já estar fazendo. Depois dos 30, então, é uma questão de sobrevivência. Perfeito. Parabéns, Carol, pelo verbete. Estou aqui, obrigada. Assim, bem, como é que eu posso dizer, feliz de poder prestigiar você aqui nessa condição. E a pergunta que eu tenho, eu não sei se eu entendi muito bem, que é na paradoxologia, o paradoxo de a consciência intermissiva lúcida poder tornar-se com sim buscadora borboleta. Você pode explicar melhor para a gente, por favor? Posso sim. Muitas vezes, quando uma consciência intermissivista, e isso aconteceu comigo um pouco, no sentido em que, no momento em que eu comecei a me questionar, de onde é que eu vim?
para onde é que eu estou indo? Quem eu sou? E tudo isso começou a ganhar dimensão dentro da minha consciência. Eu comecei a encontrar respostas para isso. E, por vezes, a analogia do buscador borboleta é aquele que borboleteia, né? Vai aqui um pouco, vai ali, atravessa, às vezes, com questões religiosas até, na busca de tentar se encontrar. Mas, e aí vem o paradoxo, né? Porque o intermissivista, tecnicamente, estudou essas questões no extrafísico, dessa, né, como diz ali no memorando, da autoabsolutismologia, então, de ter essas respostas íntimas, e de estar buscando a cientificidade íntima, e não precisar encontrar fora essas respostas. Então, acho que foi por isso que eu coloquei esse paradoxo aí. Ok. Agora uma questão vinda de Curitiba, do nosso também embaixador das questões da questionologia lá de Curitiba, ele também está sempre participando. Estrangeirismologia. Página 1, linhas 1 e 2. Quais as suas dicas para levarmos de modo inabalável a nossa firmeza pensênica autoevolutiva a priori e a autoconvicção pessoal frente ao brainwash onipresente? Esse calcanhar de Aquiles, frente a todas essas pressões externas, é uma das causas de tantas dissidências de muitos intermissivistas? Podemos pensar a esse respeito. Quando eu coloco a firmeza pensênica autoevolutiva a priori aí não tem, não sei se essa é a pergunta do Willy, mas se não for essa, ele vai mandar em algum momento a pergunta também, que ele falou da relação, ele me mandou inbox, perguntando da relação do a priori com a priorismose. Não, então, já respondo as duas de uma vez. Quando eu coloco a priori aí, tem a ver com as definições inicialmente dadas. Então, a firmeza é no sentido do posicionamento. A firmeza pensênica autoevolutiva a priori. Então, inicialmente, você já se coloca com essa firmeza pensênica autoevolutiva, com essa firmeza dos pensamentos, sentimentos e energias te direcionando para a tua autoevolução. E acho que isso tem a ver, sim, com a dissidência, na medida em que, se você tem aquilo que a gente comentou um pouco também, do dúbio pensene, da dúvida, da certeza, você acaba não se posicionando na direção da tua autoevolução. E a autoconvicção frente ao brainwashing tem a ver com essa lavagem cerebral, da autoconvicção de não entrar nessa, de saber que isso não é para você, que você não... E acho que tem um pouco a ver também com o buscador borboleta, na medida em que você não vai mais buscar as respostas internas, você vai começar a ter um posicionamento cientista e buscar as respostas dentro de você, porque aí você vai construir, vai fundamentar, vai criar sinapses para você que vão ser duradouras. Quando as sinapses estão externas, quando a resposta está porque o outro disse, porque o outro acha, porque o outro acredita, daí você não tem essa firmeza, não tem esse posicionamento adequado. Só um ponto, eu estou entendendo o que você está trazendo, mas a gente pode, às vezes, a questão de olhar externamente, porque é na observação, às vezes, das situações e dos outros é que você vai chegar a certas conclusões. Sim. Nem sempre vem do interno, é justamente o olhar no externo. Agora, eu entendo quando você fala da fonte da pessoa admitir só porque alguém falou, aí não. Mas essa busca, às vezes, até nos outros de observação, que é a base do exemplarismo. Sim. Quando a gente está recebendo o exemplo. Não quando a gente está dando exemplo, mas é exemplarismo da mesma forma, né? Às vezes tem uma determinada personalidade que a gente vai observar
E ela vai ser um exemplo para a gente. Isso é externo. Sim. Mas eu consigo, então, absorver aquilo. Né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso. Bacana também. A tua ampliação, que tem a ver com é como se fosse uma respiração. Né? Eu exteriorizo e aí inspiro. Então, quando eu digo das respostas estarem internas, é porque por mais que eu tenha admiração externa, eu vou admirar essa pessoa externamente, mas eu vou trazer para dentro de mim. E aí eu vou refletir dentro de mim e processar. E aí que traz as autoconvicções. É no processamento daquilo que eu tenho externo. Então, eu vou para fora, né? Percebo e dentro eu reflito. Isso. E aí é dentro que eu encontro o posicionamento, a diretriz, a lógica, a dialética. Isso. Fatologia, página 2, linhas 6 e 7. Quais são as suas sugestões para a obtenção da independência financeira libertadora no atual momento do nosso país? Qual é a sua dica para investir na Bolsa? Vamos lá. Para alguém que está estudando medicina, eu não entendo muito de Bolsa para te compartilhar. Mas... Não, isso fui eu, tá? A piada. Mas a gente tem que conseguir analisar os fatos, né? Uma coisa que eu fiz no começo, quando eu escolhi uma carreira mais voltada para a arte, eu não estava analisando essas variáveis da importância do valor financeiro, do ganho financeiro, também para a nossa estabilidade, para que a gente possa cumprir a nossa ProEx, para que a gente possa fazer as nossas coisas do dia a dia. Então, quando eu falo essa questão, também tem a ver com essa reflexão anterior das variáveis. Quais são as possibilidades, o que é que para mim vai ser o melhor caminho, somando também ao fato de que a gente está num soma, que a gente precisa pagar as contas, que a gente precisa comprar comida, que a gente precisa sobreviver, e isso tudo deve influenciar na tua escolha final. Afinal, estamos aqui. Ok. Agora uma questão vinda de Senador Canedo, em Goiás. Teoriologia, página 3, quarta linha. Você cita a teoria da fartura das energias conscienciais. Gostaria que você detalhasse mais sobre essa teoria e sua relação com o tema do verbete. Sim. Quando eu coloco essa teoria aqui, tem a ver com a antítese da ideia de vampirização. Porque muitas vezes a gente pode achar que a energia, essa pessoa tem bastante energia, então ela vai me trazer as respostas, ela tem os caminhos a seguir, e as minhas ideias inatas perdem a importância assim, numa comparação. Então, quando eu trago essa teoria aqui, é para a gente refletir, como uma proposição, a reflexão de que as energias conscienciais são fartas. A gente pode conhecer as bioenergias, conhecer as manobras de absorção, exteriorização, e aí você vai ver que a tua absorção de energias para fomentar a tua programação existencial, para fomentar as tuas ideias, a materialização das tuas ideias inatas, ela pode ser patrocinada por essas ideias, por essas energias fartas que existem e que a gente pode utilizar delas. Não precisa da vampirização das ideias do outro, da vampirização da força presencial do outro, para que as tuas ideias possam acontecer. Elas são suas, é a tua responsabilidade, e é por isso que você... e é por isso que você deve se posicionar nesse sentido. Ok. Caroline, estamos chegando aqui ao final da tertúlia. Temos dezenas de perguntas aqui, não foi possível dar conta, para você ver, o tema chamou a atenção. Você está de parabéns, você fala muito bem, se comunica muito bem, a sua ideia, a articulação de pensamento.
Acho que você tem que falar mais, porque a gente quase não vê você falando, essa é uma oportunidade rara, tomara que não se torne rara, tem que ser mais frequente, mas você está de parabéns, você fala muito bem. Obrigada, E as ideias aí com muita convicção, né, autoconfiança aí dentro do que você está trazendo. Então a gente espera as centenas de outros verbetes logo, logo aí para você apresentar. Tá Pode bom? deixar. E parabéns pela estreia também. Eu que agradeço. Muito bom. Quero agradecer também aqui a equipe da Enciclosapiens, a professora Terezinha, que hoje esteve participando. Agradecer a equipe de suporte técnico, o professor Robson e a professora Doroteia. Agradecer as tertulianas e tertulianos que estiveram aqui presentes, participando. Também aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, inclusive aqueles que enviaram questionamentos, contribuindo, então, aqui para o desenvolvimento da tertúlia. E, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas comunicações finais. Então, tivemos 24 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Temos 4 divulgações. A Terezinha Mello com um curso de campo Desperticidade. Ana Lu Galotti, curso Balanço Existencial. Kelly Veires, Teoria e Prática da Invexis. E Áurea Andriolo, curso de Imersão em Conscienciometria. Boa tarde a todos. Se falou tanto em intermissivista, né, na consciência intermissivista, o CAEC ele está com o curso de campo chamado Campo Desperticidade. Então, seja você reciclante ou inversor, você tem interesse em se tornar desperto nessa vida? É uma grande oportunidade de participar desse curso, onde você pode desenvolver o processo da autodesperticidade. É um curso do CAEC que vai ocorrer agora, na próxima semana, no caso, sexta-feira, de 27 a 29, inicia às 15 horas, a partir de sexta, e termina no domingo. Esse curso ele tem vagas limitadas, seja, nós já estamos quase no limite das vagas. Se você tiver interesse, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. A inscrição é aqui no CAEC, na recepção do CAEC. Ou então pelo telefone prefixo 45 2102 1499. Lembrando que tem desconto, né, de 50% para pessoas maiores de 65 anos de idade. Teremos 3 EPICONs, professora Dulce Dal, professora Hernani Brito e a professora Gisele Salles. Todos sejam bem-vindos. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a 18ª edição do curso Balanço Existencial, que será realizado nos dias 22 a 25 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. Nesse curso, você vai ter a oportunidade de fazer uma profunda reflexão sobre a sua vida, fazer uma avaliação de quais foram os seus acertos, quais foram os seus erros, quais são as suas necessidades evolutivas. Você vai poder estabelecer, chegar à conclusão, uma aproximação de qual é o seu saldo evolutivo dessa vida. E aí, então, fazer um planejamento de ações evolutivas visando o completismo existencial. As inscrições podem ser feitas através do CAEC. O número para contato é 45 2102 1499 ou também através do site da Apex, apexinternacional.org/loja. Participem! Boa tarde a todos. Para você que tem interesse em entender mais sobre a técnica da inversão existencial e gostaria de compreender os fundamentos da técnica, quais os fatores facilitadores e dificultadores da implantação da técnica e os aspectos relativos à juventude que são pertinentes,
venha participar do curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que vai ocorrer nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020, comigo, com a professora Camila Machado e o professor Leonardo Neves. Se você tiver interesse, entre em contato conosco através do e-mail contato@asinvex.org ou pelo telefone 45-99-984-9945. Obrigada. Olá, sou Áurea Andriolo e vim convidá-los para se programarem para o nosso 7º curso de imersão em conscienciometria. Ele vai ocorrer de 3 a 6 de julho de 2020 e o aluno vai ter a oportunidade de compreender melhor a dinâmica de interação dos seus traços conscienciais, trafores, trafares, trafais, através de 3 workshops, 2 campos bioenergéticos e de um atendimento individual. Então, programem-se, estejam conosco nessa imersão de autoconhecimento. Então, vocês podem fazer contato pelo telefone 99994-1460 ou pelo nosso e-mail conscius@conscius.org.br. Até lá! O próximo verbete será Contra a Cultura, especialidade para a Sociologia, o verbetógrafo Ricardo Zaslavski. Uma boa tarde a todos e até amanhã.